A paz do Senhor, eu sou o pastor Mauro Machado e nós estamos aqui no canal Venha o Teu Reino para mais uma vez refletir sobre alguns pontos da palavra. E hoje eu quero trazer um ponto que eu acho assim extrema relevância, principalmente para os dias atuais, que é a liberdade cristã. Existem dois polos. Aquele polo do que diz que nós somos livres em Cristo, podemos tudo, fazer qualquer coisa. E existe aquele polo que são os legalistas. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? Então são dois extremos perigosos. E como chegar num consenso, como chegar num equilíbrio sobre essas coisas? Então eu quero trazer hoje uma reflexão sobre esses pontos. Separei algum material bíblico aqui para que você possa parar, porque essa dúvida tem levado as pessoas a esses extremos e a falta de paz. Guerra entre irmãos, os irmãos que podem tudo desprezam aqueles que acham que não pode nada. E os que dizem que quase nada se pode fazer, julgam aqueles que acham que pode tudo. Quem está certo? Os dois estão errados, né? Aquele legalista e aquele que muitas vezes transforma a graça de Deus em libertinagem. Então o objetivo de hoje é a gente chegar num consenso e eu quero deixar essa reflexão para você, tá bom? A primeira coisa que eu quero ressaltar é que você não pode ter um conceito fechado. Não, já fechei. Não, mesmo que você tenha uma convicção, então toda reflexão é para refletir, né? Então você tem que estar com o coração aberto, né, para refletir sobre aquilo. Por quê? Muitas vezes nós aprendemos errados, achamos que lemos de acordo e às vezes a gente lê de novo e caramba, eu não tinha percebido por esse ângulo, né? Então, para você fazer um estudo com um tema desse, por exemplo, você precisa estar com aquele coração. Não, eu quero rever, eu quero olhar, quero aprender, eu quero ver se eu estou certo. Agora, se você não, eu já tenho plena convicção do estudo desse tema, então, de repente, você não deve nem estudar, nem refletir. Eu tenho por hábito sempre refletir em alguns temas, mesmo que às vezes eu tenha uma convicção já, mas sempre aparece quando não vou dar mais uma olhada. Mas, claro, chega um momento que você não precisa mais olhar. Você bate o martelo, não, agora eu tenho plena convicção. Então o primeiro passo é você ter um coração aberto, tá bom? Então vamos ver isso aqui. Eu quero começar a ler Judas 4, tá? Ele diz assim: pois certos homens cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Então ele está falando de pessoas que se infiltraram lá e transformaram a graça, a genuína graça de Deus, em libertinagem. O que ele está querendo? O que é libertinagem? É extrapolar com a tua liberdade. E além da liberdade. É usar da liberdade para se aproveitar e fazer coisas que não são legais. E ele fala que se infiltraram irmãos falsos. Ele nem fala irmão, ele fala certos homens. Tá? Então se liga nisso. Vamos chegar a essa conclusão. Paulo diz em Gálatas capítulo 5:13: porque vós, irmãos, todo mundo conhece, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Então ele fala para não usar da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, a tua vontade pessoal, mas servir. Então você vê que a liberdade cristã, ela está ligada a servir uns aos outros no amor. Então a liberdade, ela tem a ver com a outra pessoa. Eu não posso ter uma liberdade minha e fazer o que quiser, até porque nós vivemos em comunidade, em corpo de Cristo, tá? Isso é um princípio, guarda para você aí. Então percebemos que existe uma liberdade a qual fomos chamados a ela. Existe, ele nos chamou à liberdade, né? Porém o apóstolo nos adverte a que, em detrimento dessa autêntica liberdade, eu não devo dar lugar
à vontade da carne pessoal. Tá? E a gente, no decorrer da reflexão, a gente vai ver isso. Agora, a pergunta é como discernir, entender e julgar quando estamos usando da liberdade de Cristo para dar lugar à carne, às vontades carnais e pessoais. Você tem que saber. Não, isso aqui eu estou extrapolando, estou dando lugar à carne, isso aqui não. Como é que tu vai saber isso? Essa é a grande questão, tá? Primeiramente, precisamos entender o que são mandamentos e princípios estabelecidos. Isso aqui é um mandamento. Eu botei alguns exemplos aqui, né? Não adulterarás. O que é isso? É um mandamento, é uma ordem pré-estabelecida pelo próprio Deus. Então, eu não tenho que entrar nesse assunto, porque já está estabelecido que eu não devo adulterar. Um mandamento, ponto final. Tem alguma dúvida? Precisa de interpretação? Não, ponto final. Não furtarás. Furtou? Errou. Tá? Não é nem julgar, vai julgar o irmão, não. Ele furtou, ele está errado, porque é um mandamento pré-estabelecido. Paulo, em algum lugar que eu não me lembro, eu não anotei, ele fala: aquele que não quer trabalhar também não coma. Pessoas que se aproveitavam dos outros, né? Vivia sendo ajudado pelas pessoas e não queriam trabalhar. Então ele diz: pô, se você não quer trabalhar, você não deve comer também. Então, um princípio: se eu ajudo uma pessoa jovem, arranjo um emprego para ela, ela rejeita. Arranjo um emprego para ela, ela rejeita. Fulano arranja um emprego, ela nunca aceita nada e continua sendo ajudada pelas pessoas. Então, você não quer trabalhar, então você não come. Então, tem o direito de não ajudar mais essa pessoa. Por quê? Porque ela não quer trabalhar. A gente ajuda, dá emprego e ela não quer. Isso é um princípio. Quem não quer trabalhar também não coma. Então vai passar fome, ok? Por isso, outro princípio. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. 1 Coríntios 8,13. Eles estavam naquela polêmica. Uns achavam que podia comer carne, outros diziam que não podia, e Paulo vem trazer, dividir as águas aí, e a gente vai ver mais com detalhe isso no decorrer da flexão, tá? Quero ler Tiago 4,11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, não faleis mal uns dos outros. É um princípio, é um ensino, é um critério, estabeleceu-se aqui, Tiago, uma regra. Pô, você não pode falar mal do teu irmão. Isso é pecado, tá? Então, você não pode julgar o teu irmão. Isso é um princípio. Então, se eu estou falando mal, sou fofoqueiro, eu estou negligenciando um princípio bíblico. Isso aí você tem que mudar, não tem opção, tá? Então eu dei alguns exemplos acima. Agora, e coisas que não é mandamento explícito e também não é um princípio estabelecido. O que eu faço? Eu dei alguns exemplos mais comuns. Posso comer carne de porco, carne suína? Posso beber vinho ou outra bebida alcoólica? Posso ouvir música do mundo secular, ou seja, que não é cristã? Posso usar brinco? Homem, né? Até mulher, tem lugares que não permite. Posso fazer tatuagem? Então eu separei as mais comuns que acontece hoje. Aí você vai procurar na Bíblia sobre comer carne, aí você vai ler, a gente vai ler aqui o que Paulo diz, né? Só para resumir, tem um lugar naquele conflito, Paulo diz, olha só, aquele que come, que acha que pode comer, não despreze o que não come. Tipo, pô, cara, olha que carne de porco aqui, você é um bobão, não tá comendo. Aí eu desprezo aquele que acha que não deve comer. E eu que acho que não deve comer, eu julgo o que tá comendo. Cara, você vai estar pecando, você vai pro inferno, você tá negligenciando. Então ele fala, aquele que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Deus vos tem chamado a paz. A gente vai ler isso lá na frente. Então, eu não quero responder essas perguntas que eu fiz, não. Eu quero ler os princípios, ler os fundamentos e você que vai julgar, tá bom? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O grande problema nosso de estudar qualquer coisa, muitas vezes, é não saber o que significa a palavra. A gente está lendo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Aí eu pergunto, você sabe o que é lícito? O que significa o termo lícito? Ou você sabe o que significa mesmo? Se eu te perguntar agora, tu vai me dizer convir, né? Convém? Aí eu quero dizer alguns significados, que se você não souber o significado do que ele está falando, você não tem como entender. E o grande erro, às vezes, de quem está estudando é que lê um termo e acha que é uma coisa, né? Aí você vai lá no dicionário, pesquisar sobre a palavra e você vê, caramba, eu pensava que era uma coisa diferente, né? Isso acontece demais. Então, em primeiro lugar, vamos dar uma olhada no que significa lícito. Eu separei aqui algumas, né? É um adjetivo substantivo masculino que é justo ou permitido. Pega aí, que é justo e é permitido. Jurídico, que é conforme a lei aos princípios do direito. Mas eu quero pegar a primeira coisa, o que é justo e que é permitido. É lícito, é permitido, é justo, tá? E convém, convir, verbo transitivo indireto, concordar, aceitar, admitir, vir a servir a um propósito, servir, tá? Um propósito, servir. Isso quer dizer que convém, convir. Tá? Então a gente vai voltar várias vezes nesse significado aí. Então o apóstolo explica, segundo o que eu falei agora, o que é justo e permitido, ou seja, todas as coisas me são lícitas. O que é justo e permitido, tudo é lícito, tudo é justo e é permitido. Ah, isso aqui é permitido? É. É permitido ouvir música secular? É. É permitido beber uma bebida alcoólica? É. Agora vamos ver se convém. Então você tem que entender essas duas coisas. Então o apóstolo explica segundo o que é permitido, o que é justo, no caso lícito, mas mesmo me sendo lícito, permitido, há coisas que não convém, ou seja, não é admissível, né? Porque convir é aceitar, é admitir. Não tem propósito, ou seja, convém a um propósito, não tem propósito. E servir, não serve para nada. Então isso é permitido, mas é admissível? Tem algum propósito? Serve para alguma coisa? Então, primeiro passo, esse critério de julgamento você tem que saber. Primeiro você vai saber, você vai entender, é permitido? É justo? É. E Paulo diz que todas as coisas são lícitas, ou seja, todas as coisas são permitidas. É óbvio que ele está falando de coisas que não é um mandamento explícito. Mas ele fala, tudo é permitido, tudo é justo. Agora, nem tudo é admissível, nem tudo tem propósito, nem tudo serve para alguma coisa. Então você tem que julgar isso, tá? Então pega isso aí, é um bom critério para você andar. Ah, você vai fazer alguma coisa. Então primeiro, isso é um mandamento? É um princípio estabelecido? Então, cara, se você quer servir a Deus, larga, você não tem opção. Beleza? Agora, não é um mandamento, não é um princípio pré-estabelecido. Aí você vai julgar segundo esses critérios e outros que eu vou apresentar. É permitido? É justo? É. Mas convém? É admissível? Tem propósito? Serve para alguma coisa? Já é um bom ponto de avaliação para você decidir, tá? Aqui uma nota aqui. É lícito, permitido, um cristão frequentar um baile funk mundano? É permitido ou não é? Claro que é. Eu posso ir lá no baile funk, é permitido. Tem alguma lei que me peça? Agora eu te pergunto, convém? É admissível você, um cristão, estar num baile funk? Tem algum propósito? Pô, aí você vai ver que é lícito, é permitido. Pela lei, você pode ir, você não tem nenhuma lei que te proíba de ir. Agora, se você julgar se convém, se é admissível, se tem algum propósito, você vai ver que não tem nenhum. Muito pelo contrário, cai num problema que é o escândalo.
Então, que a gente vai chegar lá. Então, é permitido, é justo pela lei, eu posso ir no baile funk, mas não é admissível, não convém, não tem nenhum propósito. Não convém, né? Imagina, é admissível você passar num baile funk, aquelas músicas pornográficas, aquela sensualidade e ver um cristão lá dentro. Você acha que é admissível isso? Não é. Então eu não devo ir, porque não convém, não tem propósito. Tá entendendo? Então é um julgamento. Agora, eu não posso dizer que tem uma lei, que tem algo que proíba, lá em Coríntios diz, não participar de baile. Não tem, tá entendendo? Beleza? Pega isso aí e vamos continuar nossa reflexão. Porém, dentro da liberdade que cada um tem, e que é responsabilidade pessoal, Romanos 14, 12 diz, assim, pois, cada um dará conta de si mesmo a Deus. A tua liberdade, o que você faz da tua vida, é você que vai dar conta, cara. Então, não brinca com Deus não, você vai dar conta disso aí. Então tá lá em Romanos 14, 12. Então, é nossa responsabilidade julgar o que convém, que é admissível, que tem propósito ou serve para um fim proveitoso, né? Resumindo, tudo que é mandamento ou que é princípio estabelecido, não tem jeito. Agora, não é mandamento, não é um princípio, aí você tem que julgar em cima desses critérios que eu estou ensinando aqui. Tá beleza? Então, mas tudo que não é mandamento ou princípio, explícito estabelecido, como deve ser julgado? Além dessa reflexão, é lícito? É justo? Você tem liberdade? Mas é admissível? Tem propósito? É um critério, já é um critério que você deve julgar. Então a resposta para essa pergunta, vou repetir, tudo que não é mandamento ou princípio explícito estabelecido, como eu devo julgar? Isso aqui não tem nenhum mandamento que diz que eu não devo ou devo ouvir música secular. Como eu vou julgar isso? A resposta está numa palavra simples, consciência. Se liga nessa palavra, é o divisor de águas. Consciência, substantivo feminino, sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou totalidade do seu mundo interior. Mas essa parte aqui é sensacional. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moral, certo ou errado, em atos e motivos individuais. Tá? É sentido ou percepção, né, que o ser humano possui do que é moral, do que é certo. Isso é consciência, né? Já pensou quando você rouba um negócio, aí tua consciência, todo ser humano tem essa consciência do que é moral, certo ou errado. Comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso rolou. Tá entendendo? Atos 24, 15 e 16, ele diz assim, tendo esperança em Deus, como estes meios também esperam, de que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. Eu acho que o apóstolo está falando. Por isso eu prefiro sempre ter uma consciência sem ofensa. Então ele guarda a consciência dele, aquela questão do que é moral, do que é certo, né? Ele quer ter uma consciência limpa. Hebreus 10, 22. Assim aproximemo-nos de Deus com coração sincero, pega aí, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma má consciência, de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Cara, ele está falando naquela passagem que diz que ele nos concedeu um novo caminho pelo véu, rasgou o véu. Isso é um critério que ele diz, quando a gente se aproximar de Deus, cara, você tem que ter um coração sincero, de que quer Deus, de que quer servir a Deus, e com plena convicção de fé, não é pelo teu mérito, né? E os corações arpegidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados. Então, essa consciência, cara, é o divisor de águas, tá? Segura aí que a gente vai ver isso com clareza. Aí tem algum momento que Paulo tem aquela confusão lá, se você ler o capítulo 10
o 9 e o 10 de 1 Coríntios, você vai ver. Você deve ler com mais calma. Fica aquela coisa, pode, não pode, come carne, não come carne, come comida sacrificada, não come. Aí Paulo diz assim no 10:29, isto é, da consciência do outro. Ele está falando para não fazer certa coisa, não é por causa da consciência dele, mas da consciência do outro, não da tua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro? Ele está falando, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro? O outro acha que não deve comer carne, a consciência dele, do que é certo e errado, acha que não deve. E por causa dessa consciência eu não como? Ou como? Então ele fala, a minha liberdade ela tem que ser julgada pela minha consciência. E a gente viu o que é a consciência. É aquilo que o ser humano tem de discernir o que é certo ou errado. Mas cada um tem a sua. Eu não posso fazer por causa da consciência alheia. Isso aqui é um princípio. Porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência do outro. Eu é que tenho que ter consciência. Tem um texto que fala, bem-aventurado, feliz aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, tua consciência tem que estar limpa. Agora você dá conta de si mesmo a Deus. Isso é um princípio. Veja isso. Comei de tudo quando se vende no açougue. 1 Coríntios 10. Sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis ou incrédulo vos convidar e quiser ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa de quê? Por causa da consciência. O que ele está querendo dizer? Cara, você come tudo que vende no açougue, qualquer carne. Você não deve perguntar a procedência. Por causa de quê? Por causa da tua consciência. Por quê? Se você não pergunta, se você não sabe nada daquilo, a tua consciência não entra em ação. Entendeu? Mas quando você pergunta, a tua consciência vai entrar e você vai estar em crise, porque você vai ter que julgar. Como ou não como? Compro ou não compro? É isso que ele quer dizer. Então, ele fala, ó, melhor é que você não pergunte nada. O cara te leva, tá lá na mesa do teu amigo incrédulo, tem carne, tem isso, tem... Cara, não pergunta, isso aqui é oferecido, isso aqui veio da onde? Ele fala, não pergunta, por causa da tua consciência. Agora, se tu perguntar, ele disser, isso aqui sobrou lá da oferenda, aí tua consciência já entra em ação. Vai comer? Não vai comer. Então ele aconselha que você não deva perguntar por causa dessa consciência, porque se você não sabe, a consciência está limpa, ela não vai entrar em crise, entendeu? Então ele fala isso aqui. Então olha só, aí ele fala assim, ó, mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado ao ídolo, não comais, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Mas ele diz, ó, digo isso, porém a consciência do outro, e não a tua. Aí o que ele diz? Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência alheia? Tá entendendo? Então, cara, ele foi no extremo, porque antigamente era comum, tinha templo de ídolo, aquela coisa toda, né? E o pessoal convivia com isso. Então ele fala, cara, olha só, se alguém disser que isso é sacrificado a ídolo, não comais por causa da sua consciência. Mas ele diz, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, tudo é de Deus. Mas ele fala de que consciência ele está falando. Digo, porém, a consciência do outro. Pô, já pensou? Aí ele diz, olha só, consciência do outro. Por que minha liberdade vai ser julgada pela consciência do outro? Entendeu? Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de minha liberdade ser julgada pela consciência alheia? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí ele diz, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Isso é um princípio. Cara, a tua consciência que deve ser o teu árbitro. Porém, essa tua consciência não pode trazer escândalo, nem a judeu, nem a grego, nem a igreja de Deus. Então vamos entrar nessa linha aí. Isso é um critério, tá? Para que você use da tua liberdade com maturidade.
Aí eu botei assim: percebe-se que Paulo instrui a comer de tudo que vende no açougue ou mercado, sem perguntar nada por causa da consciência. O mesmo, se algum incrédulo te convidar, comei de tudo que se puser diante de vós, sem perguntar nada por causa da consciência. Vai por esse caminho. Ou seja, no momento em que você pergunta a procedência do alimento, tua consciência entra em ação e você vai ter que decidir segundo ela, tá? Podemos usar o mesmo princípio para outras situações. Vou dar um exemplo aqui. Alguém lhe oferece um relógio para vender. O cara chega para você: por que comprar esse relógio? Tá? Você não pergunta nada. Você compra o relógio e vai embora. Tranquilo. Agora, se você perguntar, se você souber ou perguntar, e souber que o relógio foi roubado, cara, ali entrou tua consciência em ação. Pô, compra um relógio roubado? Não compra um relógio roubado? Aí, quem vai decidir não é a consciência do outro, é a sua consciência. Não adianta você ligar: pastor, que o senhor acha que eu devo comprar ou não? Aí ele vai dizer: pô, a minha consciência diz que não. Mas é a tua consciência que tem que decidir. Aí eu botei aqui: há quem possa dizer, se o relógio foi roubado, isso não é problema meu. O cara roubou, quer me vender, eu compro, vou pagar, isso não é problema meu. E por certo, há outro que não compraria um relógio roubado. Então ele tem que decidir. Cada um ande de acordo com a sua consciência. Agora tem um detalhe: sabendo que responderá diante de Deus e dos homens pelo fruto das suas ações. Agora, a consciência é tua, ponto final. A minha liberdade não pode ser julgada pela consciência alheia. Agora, eu tenho que me portar de modo que eu não traga escândalo. Tá? E por isso que ele fala: pô, cara, se a tua consciência é fraca, você tem crise de consciência, não pergunta. Pô, tu tá vendendo muito barato, eu tô achando que isso é roubado. Ou você desiste logo, ou então não pergunta nada e compra. Agora, se você perguntar ou souber que é roubado, cara, automaticamente tua consciência entra em ação. Aí você vai ter que decidir. Agora, por tua conta e risco, porque é a tua consciência que vai dizer. Isso é só um exemplo que eu pensei aqui, mas qualquer coisa, né? Mas quando você sabe a procedência, tua consciência fica... Quando você não sabe a procedência, tua consciência fica neutra, né? Em outras palavras, tudo que vier ao teu conhecimento, se não for um mandamento ou um princípio pré-estabelecido, deverá ser julgado e decidido pela tua consciência, e a responsabilidade é pessoal, é tua. Quero ressaltar aqui que antes de decidir temos que avaliar os princípios que vimos antes. Quais? Se vamos escandalizar alguém, se minha decisão pode prejudicar a fé do outro, se minha decisão apenas tem a ver comigo. Aí você responde, tá? Notamos que quando Paulo fala por causa da consciência, não devo comer se eu souber que é algo sacrificado a ídolo, ele está falando a consciência a que ele se refere não é própria, mas a do outro. Aí eu lembrando o que é consciência, né? Pois a consciência do outro, por certo, poderá se escandalizar disso, né? É aquela consciência, aquela coisa que o ser humano tem de é certo, errado, entendeu? Contudo, se minha consciência entende como Paulo entende como? Que só há um Deus, Criador de todas as coisas, que os ídolos não são nada no mundo. Esse era o entendimento de Paulo. Se você ler 1 Coríntios 8, 4 a 6, você vai ver. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, pois não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. A consciência de Paulo entendia assim. Se minha consciência assim me diz, segundo ela eu posso comer, mas por causa do escândalo e da consciência, interessante que ele chama a consciência do fraco, é aquele que não come, é aquele que não faz, né? Mas por causa do escândalo e da consciência fraca do irmão, eu abro mão de comer, mesmo que a minha diga que posso comer, mesmo que a minha diga que eu posso ouvir música do mundo, mesmo que a minha diga que eu posso ir numa festa, num baile que não é cristão, mas por causa da consciência do outro, que se me vê lá, pode até abandonar a fé e vai entristecer o irmão, eu não vou. E por causa dos critérios, convém, é admissível, tem propósito,
Cara, eu acho esse critério, depois que tu entende o que é convir, você julgar dentro desses 3 parâmetros, eu acho muito legal. Você vai decidir com sabedoria, entendeu? Observe que Paulo chama de consciência fraca não a da pessoa que come, mas da pessoa que não come. Olha, lê com calma, 1 Coríntios 8, 7 a 13. Entretanto, nem em todos há esse conhecimento, pois alguns há que, acostumado até agora com os ídolos, comem porque ele diz como de coisa sacrificada a ídolo? Porque, cara, aquilo para Paulo, aquilo não é nada. Aquilo é uma madeira, um pedaço de cobre, não é nada. Então é como se fosse sacrificado a ídolo, mas para Paulo não é nada. O ídolo só existe um Deus. Come como de coisa sacrificada a ídolos, e a sua consciência fraca contamina-se. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, pois não somos piores se comermos, nem melhores se não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos, ok? Mas vede que essa tua liberdade não vinha a ser motivo de tropeço para quem? Para os fracos. O fraco é aquele que não come, o fraco é aquele que não faz. Então a minha liberdade não pode ser tropeço para o fraco. Isso é um princípio. Se essa tua liberdade entristece alguém, escandaliza alguém, você deve parar, porque é um princípio. A minha liberdade não pode ser tropeço para os fracos. Esse é um princípio. Porque se alguém te vir a ti, que tem entendimento, reclinado à mesa em templo de ídolo, não será induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas a ídolo. Pô, o cara te vê num baile funk, o cara já gosta. Pô, aí vê, pô, olha lá o Mauro, cara, pastor, fulano, um crente firme, pô, tá lá. Então, né, olha que coisa interessante se alguém te vir a ti que tem entendimento, pô, o cara acha que você tem entendimento, reclinado à mesa em templo de ídolo, ele vai ser induzido a comer de coisas a ídolo, e sua consciência fraca vai o condenar, entendeu? Não será induzido, sendo a sua consciência fraca, comer das coisas sacrificadas a ídolos? Pela tua consciência, pois, perece aquele que é fraco. Tua consciência diz que pode. Aí o cara que tem a consciência fraca, olha lá, pô, o Mauro tá lá, então eu posso. Ele vai lá, cara, e se arrebenta uma consciência pesada, tá entendendo? Então ele é destruído, entendeu? Então ele fala: pela tua consciência, pois, perece aquele que é fraco, o teu irmão, por quem Cristo morreu. Ora, pecando assim contra o irmão e ferindo-lhe a consciência fraca, pecais contra Cristo. É um princípio. Você está pecando contra o irmão. Então, não é admissível estar lá. Não é proveitoso e ainda corro o risco de um irmão me ver lá e a consciência dele arrebentar o irmão. Então, por causa disso, mesmo achando que minha consciência não me acusa, eu não devo fazer. E isso se aplica a tudo. A ouvir música do mundo, a ir em determinados lugares, a fazer tatuagem, a comer carne de porco ou não. Vários critérios, entendeu? E ferindo-lhe a consciência fraca, pecais contra Cristo. Pelo que, no versículo 13, eu estou em 1 Coríntios 8, pelo que se a comida fizer tropeçar meu irmão, nunca mais comerei carne para não servir de tropeço ao meu irmão. Cara, o evangelho é isso, cara. Cara, ora, se comer carne faz tropeçar o meu irmão, cara, eu nunca mais vou comer. Posso comer? Minha consciência diz que posso. Pode. Tem algum mandamento? Não tem. Mas se isso fizer tropeçar o meu irmão, eu vou abrir mão. Tem um versículo que eu não botei aqui que diz assim: se comer carne faz tropeçar o teu irmão, mais ou menos isso. Se você procurar, você acha. Já não ando segundo o amor fraternal. Tá entendendo? Então, e tem outro texto que fala: se você comer carne, ele me adverte a não fazer nada. Ele está falando de carne, mas está abrangendo todos os princípios. Se qualquer coisa que me faz tropeçar o meu irmão fraco, entristece o meu irmão, eu não devo fazer. Isso é liberdade. Escravidão é quando não posso deixar de fazer isso. Eu não posso deixar de ouvir música do mundo, eu não consigo.
Então você não é livre, cara. Livre é quando eu falo, não, eu gosto, minha consciência diz que eu posso. Mas tem irmão que se escandaliza, que se passar perto da minha casa e ficar ouvindo, vai se escandalizar. Então eu não vou fazer. Isso é liberdade, de fato, entendeu? O texto de 1 Coríntios 10:19 é definitivo sobre a consciência. Paulo nos ensina que a consciência que define o que pode e não pode é a de cada um e que ninguém pode ser julgado pela consciência do outro. Ponto final. Eu não tenho direito, minha consciência diz, eu não devo ouvir música do mundo, pá, coisa e tal. E chego pra você e te condeno. Cara, você tá errado, você... Não, minha consciência diz que pode, a minha diz que não pode, a tua diz que pode. Ponto final. Agora, o cuidado tem que ter quem diz que pode. A consciência do livre. Pode, mas aí você tem que ver se está escandalizando, se tem proveito, tem critério. Não posso usar da minha liberdade para dar ocasião à carne, entendeu? Então se liga. A minha liberdade não pode ser julgada pela consciência alheia, tem que ser julgada pela minha consciência. Porém, essa liberdade tem que ser... Eu tenho que andar de forma que não seja escândalo, que não entristeça o meu irmão, viver se convém, se é admissível, se tem proveito, se tem propósito. Cara, se você fizer isso, você vai andar de forma correta, entendeu? Helicóptero passando. Espero que não seja nada da guerra. Ok? Tá bom, querido? Pegou até aí? Porém, embora isso seja uma verdade, ele coloca um princípio, que é maior que a consciência de cada um. O amor ao próximo e o escândalo à consciência do meu irmão. É um princípio, é um divisor de águas. Vejam 1 Coríntios 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas, já lemos esse, né? Quando, pois, ao comer das coisas sacrificadas, sabemos que olha o que Paulo diz. Sabemos que, eu estou lendo 1 Coríntios 8. No 4, Paulo falando de acordo com a consciência dele. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas ao ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Primeiro, essa é a consciência de Paulo. Aquilo não é ídolo. Para mim, aquilo não é nada. O cara está perdendo tempo. Não é nada no mundo. E que não há outro Deus senão só. Pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. O Pai de quem são todas as coisas. Todas as coisas é do Pai, para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existe todas as coisas e por Ele nós também. Entretanto, nem todos há esse conhecimento. Que só tem um Deus, que aquilo não é ídolo nada, que aquilo é uma madeira. O cara está sacrificando a ídolo, mas não está sacrificando a ídolo nenhum, porque aquilo não existe. Porra, isso aqui é um ídolo. O cara pode botar isso na casa dele e chamar de ídolo. Mas isso aqui para mim não é ídolo, isso aqui é uma garrafinha de soro fisiológico. Entendeu? Então Paulo entende dessa forma. Entretanto, nem todos há esse conhecimento, pois alguns há que, acostumado até agora com ídolos, comem como de coisa sacrificada a um ídolo. E sua consciência, sendo fraca, contamina-se. Fraca por quê? Porque ele acha que é ídolo, cara. Então não deveria comer. Pô, vou comer... Paulo acha que não é nada. Aquilo ali é um pedaço de madeira. Mas ele acha que é ídolo. Sua consciência, sendo fraca, contamina-se. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, pois não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Aí que está o ponto, já falamos sobre isso. Porque se alguém te vir, que já falei, né? O cara vê você num baile, vê você tomando uma bebida no bar, a consciência dele é fraca, cara. E ele vai ficar triste, ele vai ficar escandalizado. Então, não faça, tá? Beleza? Tá? Então, o que nós aprendemos aqui? Essa consciência do que eu posso e não posso é minha, né? Se não tiver nenhum mandamento explícito ou um princípio explícito. Como esses tópicos que eu falei, ouvir música do mundo, você não pode encontrar na Bíblia. Tá? Então como é que eu devo agir?
Ah, minha consciência diz que pode. Beleza. Agora, cuidado, cara. Você pode... O irmão, por exemplo, eu ouço em casa a música do mundo. O cara diz... Pô, mas você vai receber irmãos? Não bote música do mundo. Você vai fazer uma festa? Não bote. Tua consciência diz que pode? Sim. Mas, cara, tem gente que a consciência diz que não pode. Então, por causa do amor, por causa do escândalo, eu abro mão. Beleza? Isso é um princípio. Mandamentos do Senhor são mandamentos e devem ser obedecidos. Princípios são princípios e devem ser obedecidos. Porém, tudo que dessa forma não é explícito na Bíblia deve ser julgado pela consciência de cada um. Ponto. Lembrando que essa decisão não pode estar divorciada das avaliações e dos princípios de avaliações. Qual? Vou escandalizar alguém se fizer isso? Põe a fé de alguém em risco se eu fizer isso? Convém a um discípulo de Cristo fazer isso? Estar nesse lugar, fazer isso? Convém? É admissível um cristão fazer isso? Enfim, todas as coisas me são liberadas, são lícitas, são justas, pode, mas nem tudo me convém. Você volta lá e você vai ver o que é lícito e o que convém. Então vou ler de novo Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É nossa responsabilidade julgar o que convém. É você que tem que julgar. Ou seja, o que é admissível, o que tem um propósito ou que serve para alguma coisa. Então, sempre que você for fazer alguma coisa que não é explícito como mandamento em princípio, você para e pensa, pô, será que é admissível um cara como eu fazer isso, estar nesse lugar? Tem algum propósito? Serve para alguma coisa, é só para alimentar o meu ego? Aí você pode estar usando a liberdade para dar ocasião à carne. Talvez. Então você deve perguntar para si mesmo esses critérios. Se você fizer aquilo que estava lá em Hebreus, andar com sincero coração diante de Deus, não quero servir a Deus, isso aqui é para quem quer ser discípulo. Jesus não deixou por menos, se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Então é isso aqui. Então às vezes você tem liberdade para julgar. Agora, tem outra coisa que você deve saber, tá? Aqui em Gálatas, por exemplo, 2, tem um versículo também que fala de outra classe de pessoas. Não vou ler o contexto. Se você quiser, Gálatas 2. Aí Paulo falando, isto por causa dos falsos irmãos que se têm intrometido no nosso meio e secretamente entram a espreitar, a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr a servidão, a escravidão. Cara, olha isso. Isso por causa dos falsos, primeiro, eles já chamam de falsos irmãos, que se intrometem, entra lá no meio, espreitando a tua liberdade, que temos, a nossa liberdade que temos em Cristo, para quê? Para nos pôr a escravidão. Ele quer pegar alguma falha em você. Ia lá o Mauro ouvindo música do mundo, espalha para todo mundo. Ah, o Mauro tá bebendo vinho, espalha para todo mundo. Ele não tá preocupado com a união, a paz, a comunhão. Ele está preocupado em expor você. Ele fala que são falsos irmãos. Então você tem que ver, tem gente que é fraca. Você tem que preservar, você tem que cuidar da fé. Você vai deixar de fazer coisas por causa do amor daquele irmão. Irmão verdadeiro, só que a consciência dele é fraca, ele não entende igual a você. Então, por amor, eu abro mão de coisa. Agora, tem esses canalha, que ele chama de falso irmão, que fica ali pra te atormentar. Tu anda bonitinho, mas se tu der um deslize, cara, o cara põe na rede social. Pra quê? Pra te reduzir à escravidão. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Então você tem que entender com quem você tá lidando. Tem essa classe de irmão, você sabe do que eu tô falando, que só quer te pegar. E tem aqueles que são sinceros, que te vê, vai te entristecer. Pô, vi o irmão Mauro fazendo isso, cara, tô chocado. Entristece o irmão, mas ele não tá querendo te espreitar, te vigiar para te reduzir à escravidão. Então tem dois tipos de pessoas, mas isso é exceção, né?
Geralmente tem os irmãos fracos que não entendem certas coisas e você tem que abrir mão de muitas liberdades por causa deles. Isso chama-se amor fraternal, princípio bíblico. Ok, querido? Seria muito interessante você analisar tudo de novo, tá bom? Agora, se você quer toda essa apostila, eu vou deixar meu zap, você manda, eu te mando ela em PDF, toda escritinha, bonitinho, para você estudar com mais detalhe, tá bom? Mas isso você vai ter que me pedir pelo zap, tá bom? Tá, se você gostou, deixa o teu like, tá? Esse canal a gente tem muita proposta boa de reflexão para deixar, eu acredito que vai trazer muita lucidez para muita gente, tá? E o canal tá começando, então compartilha, eu pretendo botar um estudo toda sexta-feira, tá? Mais tardar sábado, mas a princípio toda sexta uma nova reflexão sobre um tema, tá? Temos muito tema legal, já tenho aí sobre louvor e adoração, você pode assistir. Então deixa o teu like, ativa o sininho, porque aí no dia que houver uma postagem, você vai saber que ela aconteceu. E o principal, inscreva-se no canal. Você inscreve no canal, ativa o sininho, você nem lembra, mas aí daqui a pouco um vídeo novo do canal Vem o Teu Reino, tá entendendo? Então é importante se inscrever no canal se você quer estudar, se você tem vontade de aprender, refletir mais sobre a palavra, ativar o sininho e você pode compartilhar, tá? Pô, cara, tem um canal aqui legal de estudo, compartilha, tá bom, querido? Isso vai ajudar a gente, vai nos motivar e vai ajudar o próprio YouTube a recomendar esse vídeo para muitas pessoas, tá bom, amado? Tô aí à disposição para tirar dúvida, qualquer coisa me entre em contato pelo zap e nós vamos conversar, se eu puder ajudar em alguma coisa, você deixa o teu comentário, tá? Seja lá qual for, mas é importante comentar aí embaixo, tá bom, meu querido? E que Deus te abençoe e te faça andar com sobriedade, né, discernindo o que é lícito, mas o que convém, e sempre visando isso. Eu vivo no corpo de Cristo, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no meu irmão. Então esses critérios são os divisores de água para você andar uma vida não como escravo, mas também não fazendo o que quer, como se você fosse a igreja sozinho, entendeu? Esse é o objetivo, sobriamente, para chegar e falar como Jesus, sobre Satanás: eis o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Nada. E vai ver a vida de Jesus. Jesus bebeu vinho, Jesus comia com pecadores. Então, agora, vai ver a postura dele. Tá entendendo? E ele disse: o príncipe desse mundo não tem nada, não tem nenhuma acusação para fazer sobre mim. É assim que a gente tem que andar. Tá bom, amados? Agora, você julga cada ponto dentro desses critérios, e eu acredito que Deus vai te abençoar e vai te dar lucidez. Tá bom, querido? Que Deus abençoe sua vida cristã, que você seja um discípulo agradável ao Senhor, que Deus possa olhar para você: eis o meu filho e nele tenho prazer. Assim como eu quero que ele me olhe dessa forma. Tá bom, amado? Deus te abençoe. Paz. Tchau.